Você está sendo pago para trabalhar ou está pagando para trabalhar? Essa é uma dúvida cruel que eu sei que infelizmente muitas pessoas trabalham duro a semana, o mês todo, mas no final do mês não sobra nada. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Seja Rico, Seja Próspero, aqui na Estação 4, a energia que conecta. Então, se você já está ouvindo ao vivo, já manda seu WhatsApp aqui para a rádio. O WhatsApp é 16997705143. E se você pertence à comunidade Seja Rico, Seja Próspero, a comunidade está aberta para perguntas, para os seus questionamentos, para os seus insights, para os seus recados. Então, mande seu áudio, mande o seu recado, para que juntos possamos construir esse programa com valor, com conteúdo relevante para o seu dia a dia. Eu sou Adalto Flávio, um engenheiro das finanças, e estarei com vocês hoje até às 19 horas. Se você ainda não pertence à comunidade e quer participar, vai lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica no link da bio, lá você vai entrar no grupo do WhatsApp e já vai receber gratuitamente o meu e-book, O Segredo para Cultivar a Prosperidade. E qual é o segredo para cultivar a prosperidade? É você entender como é que planta a sementinha da riqueza. Porque é plantando a semente da riqueza que a gente consegue cultivar essa árvore que precisa de carinho, precisa de cuidados, precisa da real importância que a vida financeira é para construir patrimônio de verdade, para que possa fazer o futuro das próximas gerações e todo mundo conseguir ter uma vida financeira saudável e também uma vida rica e próspera. Se você pertence à comunidade, já vai mandando o seu recadinho, que hoje eu quero ouvir você, porque ao final de contas, você está pagando para trabalhar ou você recebe pelo seu trabalho? Porque todo mundo, vamos lá, vamos reformular aí, todo mundo recebe pelo que trabalha, né? Mas no final das contas, tá fechando? O resultado tá vindo? Ou você trabalha e não consegue ter resultado? É o que a gente quer discutir aqui hoje. Porque quem constrói riqueza não depende de motivação, ele depende de método. Vamos imaginar que todo dia a gente acorda, a gente tem que fazer uma rotina, então é difícil a gente se motivar todo dia para fazer a mesma coisa, a não ser que você já entendeu o segredo da vida e acorda todo dia ansioso para viver a vida que você construiu. Mas, como tem muita gente que ainda está no meio do caminho ou ainda não entendeu o que é viver bem com o seu dinheiro, que quando você olha para o seu dinheiro, é como você olha para a sua vida. Se você ainda não entendeu como viver bem com o seu dinheiro, como estruturar, fazer um projeto, um planejamento para construir essa vida de bonança, essa vida de riqueza e de prosperidade, fique aqui com a gente, porque com certeza você vai ter vários insights hoje para colocar em prática. Hoje não é um dia comum, não é um dia que você tem que só escutar o que eu estou dizendo. É um dia que você já prepara papel e caneta, você já tem que colocar esses insights no papel e assim que terminar o programa, ou até mesmo enquanto você estiver nos ouvindo aqui nessa energia que sempre conecta, você já vai começando a executar. Esse é o segredo de muitas e muitas pessoas que vivem uma vida dos sonhos. Na verdade,
elas só entenderam que para viver a vida que elas buscam é preciso um passo de cada vez. Então, qual que é o seu primeiro passo? Qual que é a próxima jogada? Né? Para quem é amante dos jogos de tabuleiro, principalmente jogo de xadrez, qual que é a sua próxima jogada? Eu olho muito para os jogos estratégicos, porque a sua próxima jogada faz toda a diferença para o resultado final. E para a vida financeira não é diferente. Você já tem ideia de quais são as suas próximas jogadas para fazer com que o seu patrimônio cresça, que ele se fortaleça, que ele seja forte, sólido, resistente contra essas intempéries da economia, da sociedade, porque, como a gente falou no programa passado, tem muita coisa aí que às vezes atrapalha o nosso caminho, mas a gente tem que captar os recursos internos e fazer com que eles sejam ressignificados para que o próximo passo seja assertivo, você pise firme e assim inicie a sua jornada rumo à riqueza e prosperidade. Se você não está acompanhando toda terça-feira das 18 às 19 horas ao vivo, vai lá no YouTube, @seja rico, seja próspero, se inscreva no canal, já entenda como que você vai montar o seu caminho da riqueza. Lá vai ter vários vídeos para que você possa entender como é que funciona esse processo e fazer de acordo com a sua realidade. E se você está acompanhando através do canal, já deixou o seu like nesse programa, já é inscrito no canal, deixa seu comentário. Se você não conseguiu participar ao vivo, deixa seu comentário. É muito importante porque a maioria das pessoas podem pensar de forma parecida. E se a sua dúvida responde a sua questão, pode responder a de várias outras pessoas e assim você começa a compartilhar a prosperidade. Agora são exatamente 18 horas e 9 minutos. Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços, estratégias tributárias para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. Então, por que muitas pessoas trabalham, ganham dinheiro e mesmo assim não sai do lugar? Parece que é uma rotina frustrante. Você trabalha e olha que eu vejo gente empenhada que trabalha ali com aquela garra, com aquele esforço, mas parece que não sai do lugar. O que acontece na maioria das vezes? Por que essas pessoas não saem não conseguem dar o primeiro passo? A maioria delas aprendeu a viver no que o Robert Kiyosaki chama de corrida dos ratos. E o que é esse ciclo? Ganha o dinheiro, gasta o dinheiro e recomeça
o ciclo. Então é ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Então a pessoa paga as contas, resolve os problemas, faz mais contas, faz mais problemas e tem que trabalhar para pagar novamente. Qual que é a ideia quando a pessoa quer mudar o rumo da estrada, dessa jornada financeira? Ela tem que entender que ela tem que pagar-se primeiro. Ela tem que tirar um pouquinho para ela. Aí tem muita gente que chega para mim e fala assim: pô, Adalto, mas já não sobra nada. Como é que eu vou tirar ainda a minha parte? Aí é o pensamento a longo prazo. Porque pagar-se primeiro, olhar para você em primeiro lugar, que é o que faz as pessoas acumularem riqueza, né, construírem um patrimônio, é essa ideia de pegar o resultado de tanto esforço. Porque vamos lá, se você não olhar para você em primeiro lugar, quem que vai olhar? Então não adianta, você fez o esforço, você trabalhou, qual que é a sua recompensa? Eu costumo dizer e repartir o orçamento em 3 partes: objetivos, necessidades e desejos. E a pessoa ela tem que estar muito bem alinhada com os seus próprios objetivos, que é, no mínimo, ter uma reserva financeira, ter uma visão de aposentadoria, de liberdade financeira e, é claro, poder realizar os seus sonhos, né? Adquirir aquilo que sempre sonhou, alcançar objetivos simples, porque muitas vezes a pessoa ela só quer viver bem. E como que ela vai viver bem lá na frente se ela não consegue viver bem hoje? Ela precisa entender que o principal objetivo dela é ela mesma. E quando ela entende isso, ela começa a se priorizar. Não estou falando para você não pagar as suas contas, mas para pagar a maior conta de maior importância no primeiro momento, que é você. É a sua aposentadoria, é a sua reserva, é a sua realização. E tem muita gente que confunde. Às vezes acha que a realização é algo pequeno, que são os desejos. Desejos são coisas momentâneas, coisas que você pode deixar para depois. Um sonho, se você postergar muito, pode ser que você não realize. Então você tem que começar, mesmo que seja um pouquinho por vez. Agora, um desejo, se você é igual aquela vontade de comer alguma coisa. Se você está com vontade de comer aquele chocolate, ou tomar aquela cervejinha, ou comer aquela pizza, entende que são desejos que você pode deixar para um outro momento. Tem muita gente que a hora que eu falo isso, a pessoa já cai fora, porque ela perde para uma pizza, ela perde para uma latinha de cerveja, ela perde para uma barra de chocolate, ela perde para um sorvetinho. Você não consegue ganhar dessas coisas básicas que você pode ter a qualquer hora. Você não precisa ter uma fortuna enorme para conquistar esses pequenos desejos. Como que ela vai desfrutar dessa imensidão que é a vida, que tem muita coisa boa para a gente poder aproveitar? E falando em aproveitar, mais uma vez lembrando, participe ao vivo aqui da Estação 4, 16 99770 5143. E se você faz parte da comunidade Seja Rico, Seja Próspero, mande a sua mensagem. Quem mandou mensagem aqui já sempre de início é a Viviane Figueiredo, minha esposa, a mãe do filho rico, do Giovanni, a Fabiana, rainha da tapioca. Ei, rainha da tapioca, estamos sentindo falta, hein? Mas eu vi lá que vai atender no delivery. Então, amantes da tapioca, da rainha da tapioca,
pode pedir a sua encomenda que ela vai fornecer no delivery. Bom, sempre forneceu, né? Mas o delivery tá lá para você fazer o seu pedido. O Claudinei está sempre aqui com a gente também. Ele compartilha aqui que ele trabalhava, mas não tinha conhecimento que poderia ter feito um investimento de longo prazo. E muita gente tem essa deficiência até hoje. E eu vou além, tem muita gente que sabe que precisa, mas mesmo assim não toma partido, não dá o primeiro passo. E isso, infelizmente, pode ser muito frustrante, porque quando você olha para trás, você vê que você teve uma vida inteira de trabalho e esse trabalho não gerou o resultado que você tanto esperava. Quem deixa seu boa noite aqui também é a Letícia, lá de São Sebastião do Paraíso, que está sempre conectada aqui conosco. Olha aí a Estação 4, chegando longe, inclusive em qualquer lugar do planeta. Se você tiver internet, você consegue se conectar aqui conosco. Tem áudio aí, Ricardo? Pai, eu gosto de seus programas, te amo. Não poderia faltar o comentário do Giovanni, o meu filho rico. Eu falo para todo mundo, sejam os pais ricos dos seus filhos. O seu exemplo pode transformar gerações. E qual é o exemplo, qual é o legado que você está deixando para as pessoas que convivem com você? Muita gente pega e fala assim, pô, Adalto, eu não penso tanto nisso por causa que eu não tenho filhos. Mas, gente, e as pessoas que convivem próximo de você? A gente precisa entender que tudo está em volta do ambiente. Se você... tem gente que fala que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Então, imagina que tem 4 pessoas ricas, você é potencial para ser a quinta. Se tem 4 pessoas pobres, infelizmente você também é potencial para ser a quinta. Então, qual que é o futuro que você está deixando para as próximas gerações? E não precisa só as gerações do seu próprio sangue, e sim as futuras gerações daqueles que virão para viver essa vida que a gente sempre gosta de falar, que é estar aqui fazendo aquilo que nasceu para viver. Agora são quase 18 horas e 20 minutos. Nada desvaloriza mais um veículo do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para o seu carro subir de nível. Lá na Casa dos Volantes RP, eles trabalham com volantes novos no modelo original, mantendo a integridade e a beleza que o seu carro merece. Também são especialistas em ar-condicionado automotivo. Já pensou em sair de lá com o volante novo e o carro gelando como se tivesse acabado de sair da concessionária? Não é apenas estética, é saúde e valorização para o seu veículo. Seu carro bonito por dentro e gelado por completo. Leve seu carro para quem entende. A Casa dos Volantes RP está na Rua Padre Euclides, 875, nos Campos Elíseas, em Ribeirão Preto, São Paulo. Chame pelo WhatsApp 16 3625 1559. Qualidade e preço justo você encontra lá. Casa dos Volantes RP, o conforto que você merece dentro do seu carro. Em que momento a pessoa começa a pagar para trabalhar? Isso sem perceber. Você já se perguntou isso? Muitas vezes as pessoas não percebem que estão pagando para trabalhar. Antes de responder esse questionamento que invade a vida de muitas e muitas pessoas, eu quero sempre agradecer aqui aos patrocinadores, a Arbus Contabilidade, a Casa dos Volantes RP, que
que sempre estão conosco, fazendo com que a educação financeira chegue até você. Através de onde? Aqui da Estação 4 e também do YouTube, do canal Seja Rico, Seja Próspero. Então, são essas empresas, essas pessoas por trás dessas empresas, que são pessoas reais, com vidas reais, que fazem parte do nosso dia a dia e fazem com que a gente consiga compartilhar um conteúdo tão importante que deveria ser jogado no colo de todo mundo que vive. Ou seja, poderíamos estar aí aprendendo desde cedo na escola a ter essa relação mais assertiva com o dinheiro, não é verdade? Então, porque tem tanta pessoa que paga para trabalhar? Como que isso acontece? E, inclusive, como que muitas pessoas vivem essa realidade e nem percebem. Tem alguns padrões que eu anotei aqui e eu vou compartilhar com vocês, porque essas pessoas, elas não têm o controle do próprio dinheiro. É por isso que, às vezes, elas pagam para trabalhar. Pô, Adalto, mas qual que é a relação direta de ter controle e pagar para trabalhar? Quando a gente trabalha, quando a gente vende hora, ou quando a gente vende o produto, quando a gente vende algum esforço, ou seja, quando a gente recebe por algo que a gente fez, a gente consegue quantificar o quanto que a gente recebeu, certo? Então, qual que é a nossa moeda de troca? É o dinheiro. Dinheiro. E como que a gente... O que a gente faz com ele? Essa é a peça fundamental do nosso quebra-cabeça. Essa é a peça fundamental do nosso tabuleiro. Esse, na verdade, é o insight que vale milhões. O segredo não é o quanto que você ganha, e sim o quanto que você gasta. Porque a partir daí você pode mensurar se está trabalhando muito e recebendo pouco, ou se é o suficiente para pagar pelo seu padrão de vida. Então, muitas vezes as pessoas também perdem a noção do que é o padrão de vida. Elas trabalham, elas gastam mais do que deveriam e acham que deveriam estar ganhando mais. Por quê? Porque estão gastando muito. Então isso tem que tomar cuidado. Mas quando a gente fala de padrão de vida, a gente separando ali no orçamento, a gente fala dos objetivos, que eu sempre repito aqui, quais são os principais objetivos que todo orçamento deve ter, e a partir dali você ter uma assertividade maior. Reserva financeira, você tem que destinar um pouco do seu dinheiro para fazer uma reserva para não sofrer as frustrações da vida, ou se sofrer, você ter de onde tirar. Você precisa pensar na sua aposentadoria, então você tem que colocar um pouco de dinheiro para a sua independência financeira. E aí qual que é a diferença das duas? Qual que é a diferença da reserva e da independência? A reserva você vai colocar num produto bancário, ou seja, para proteger o seu dinheiro. Agora, a sua liberdade, você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí não é juros de correção, não é juros de inflação. Você simplesmente tem que multiplicar esse dinheiro. Então você tem sim que colocar seu dinheiro em lugares diferentes. E é claro, lembrem-se, não coloque todos os ovos em um único cesto, porque se o cesto cair, você perde tudo. E é claro, a gente tem que manter a nossa motivação. Qual que é o nosso maior sonho? Qual que é o nosso maior desejo? Se a gente não entender
isso, a gente vai viver com qual visão a longo prazo? O que você quer conquistar? Porque uma pessoa que não quer conquistar nada, e gente, tomem muito cuidado, tá? Se você é CLT, está procurando emprego, e se você vai para uma empresa que você não tem ambição, você não vai ganhar muito. Você vai ficar estagnado naquela função. Por quê? Porque empresas que contratam um cara a pessoa sem ambição, sabe que não vai passar daquilo, então qualquer salário é o suficiente, é o que a folha de pagamento consegue pagar e a pessoa vai aceitar. Agora, uma pessoa com ambição, ela sempre corre atrás do prejuízo, ela sempre está evoluindo, e é isso que muitas empresas com deficiência aí para achar colaboradores com esse nível estão aí buscando, que são pessoas ambiciosas que querem sempre fazer mais para poder ter uma vida rica, próspera e de qualidade. Então, qual que é um erro aí que acontece? É quando você cresce muito rápido o seu padrão de vida e aí a sua renda não dá conta de pagar por tudo isso. Muitas coisas, é claro, externas, fazem com que isso aconteça. Mas, por isso que a gente precisa ali da reserva e, é claro, entender qual que é a nossa liberdade para poder projetar um patrimônio que sustente a gente no futuro. Outra sacada do orçamento são as nossas necessidades. E são necessidades básicas: moradia, educação, alimentação, saúde, transporte. Esses 5 itens básicos aqui fazem parte da vida de todo mundo. No máximo ali, uma pessoa que não tem veículo próprio, ela vai gastar dinheiro com transporte público. E se ela tem uma bicicleta, aí tudo bem. Mas mesmo assim, bicicleta também tem a sua manutenção. E se furar um pneu? E se a bicicleta quebrar? E para comprar a graxa para manter a corrente lubrificada? Vocês conseguem enxergar que tudo a gente tem que comprar? A única coisa que a gente consegue ter de graça, e às vezes até a gente fica imaginando um futuro próximo aí, que pode ser até assustador, é o nosso oxigênio, né? Porque hoje a gente respira de graça, mas tem muita gente aí que também não mede a poluição. Isso faz com que a gente pense aí como é que vai ser o nosso futuro. E quem sabe isso também não tenha que estar no orçamento. Então, se você separou seus objetivos das suas necessidades, o que resta? São os desejos. Infelizmente, a maioria gasta mais com esses desejos. E esses desejos é o que elevam o nosso padrão de vida e o que faz com que a gente não consiga pagar todas as contas. E se a gente priorizar os desejos ainda, é quando a gente acumula dívidas. Porque muitas pessoas, elas usam o crédito de maneira errada e aí, depois que ela usufruiu daquela coisa momentânea ou daquele produto que é um passivo, ou seja, não coloca dinheiro no bolso dela, ela concentrou uma dívida e aí ela vai ter que reduzir a sua necessidade, talvez até reduzir o seu objetivo para poder dar conta de pagar as suas contas. Outro detalhe também é justamente esse crédito, porque quando a gente gasta e vai fazer com que isso comprometa a nossa renda, a gente vê o nosso dinheiro todo comprometido. Então, tem muita gente que fala que o salário chega às
12 horas e às 12h01 já não tem mais salário na conta, porque foi tudo comprometido. Só que se foi todo comprometido o salário, como é que ele vai viver aquela vida nesse próximo mês? Então tome muito cuidado para que você não eleve muito rápido o seu padrão de vida e também não comprometa todo esse dinheiro. Qual que é o terceiro fator que a gente tem sim que bater nessa tecla, porque é uma das mais importantes e mais relevantes? É o planejamento, é a estratégia, é entender aonde que você quer chegar, é entender qual o patrimônio que você quer ter e poder fazer o seu projeto de vida, fazer o seu projeto de riqueza, fazer com que isso seja algo que te leve para algum lugar. Porque se você não tem um projeto, eu sempre uso aquela referência do ponto de ônibus, né? Se você está no ponto de ônibus e não sabe para onde quer ir, qualquer lugar pode ser o seu caminho, o seu ponto de chegada. E aí isso é perigoso, porque a maioria das pessoas chega na reta final e olha para trás e fala: mas eu não queria ter vindo para cá. Mas ela não fez a sua escolha, ela não escolheu outro caminho. Ela simplesmente subiu no bonde andando, não é assim que muitas pessoas falam? Está subindo no bonde andando porque ele está levando a algum lugar. Então, se a pessoa não definiu qual lugar ela quer ir, aquele caminho já fez toda a diferença na vida dela. Às vezes ela vai ter sorte, vai encontrar pessoas no longo dessa jornada que vão fazer com que ela tome uma direção e até compartilhe daquela jornada. Mas infelizmente, se a gente olhar para os números, a maioria das pessoas tomam o caminho errado. A maioria das pessoas não vão para o lugar que elas um dia sonharam. E às vezes esse sonho parecia tão impossível que elas não deram tanta atenção para ele. E todo sonho é importante. Todo sonho, ele merece ser estruturado, merece ser planejado. Na jornada, durante o caminho, pode ser que você faça outras escolhas e está tudo bem. O importante é você estar bem com isso. O importante é você viver bem com o seu dinheiro. O importante é você construir riqueza de forma inteligente. Agora são exatamente 18 horas e 35 minutos. Você sabia que é possível assinar documentos, acessar sistemas do governo e emitir notas fiscais com mais segurança e praticidade? A Império Certificação Digital é especialista na emissão de certificados digitais A1 e A3, garantindo agilidade e confiança para você e sua empresa. Na Império, você escolhe a solução ideal para a sua necessidade. Certificado A1 com validade de 1 ano e certificados A3 com validade de 4 meses, 1 ou 2 anos, além do moderno certificado A3 em nuvem, que garante mais controle, mais segurança e a praticidade de usar seu certificado onde estiver, no computador ou no celular. Todo o nosso atendimento é feito por videoconferência, rápido, prático e totalmente seguro, sem deslocamento e sem complicação. Com o certificado digital, você tem mais segurança, validade jurídica, economia de tempo e redução de custos, tudo ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo pelo telefone e WhatsApp 16 99632 9020 e garanta já o seu certificado digital. Siga @Império Certificadora Franca no Instagram. Império Certificação Digital. Tecnologia, confiança e praticidade para o seu dia a dia. Qual é o erro mais silencioso que impede a construção de patrimônio? Um desses erros é, inclusive, sobre o que eu vou falar daqui a pouquinho.
que eu acho que isso aí tem muita gente que não leva em consideração. E quando eu falar daqui a pouquinho, é porque a gente vive muito no imediatismo, que a resposta rápida. Só que se a gente colocar, vamos lá, vamos pensar um pouquinho comigo, porque pensar o que faz o nosso cérebro trabalhar. E aí a gente precisa ter conteúdo para usar as ferramentas certas. Se a gente quer tudo rápido, automático, prático, que é o que o organismo, né, que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele quer que a gente simplesmente viva o mais pacificamente deitado ali e tal, e tudo venha na mão. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas se a gente faz com que a gente busque resultados rápidos, que não precise de tanto esforço, que aquilo seja instantâneo, a gente tem que tomar cuidado. Porque isso aí pode comprometer tudo. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Se faz sentido para você, participa aqui ao vivo com a gente, manda seu WhatsApp aqui para a Estação 4, a energia que conecta, se conecte conosco pelo 16 99770 5143. Se você faz parte da comunidade Seja Rico, Seja Próximo, envia a sua mensagem, envia o seu recado, envia a sua pergunta. A sua pergunta talvez possa ajudar muitas e muitas pessoas. Se você está acompanhando o programa, não conseguiu participar ao vivo, mas está no canal, já se inscreveu, deixou o seu like, comente agora, compartilhe a sua dúvida, a sua questão, compartilhe algo que faça realmente você olhar para aquilo e que possa ser transformador para a sua própria vida, porque é aí que começa a mudança. Então, se a gente entender um dos erros mais silenciosos que existem, é a pessoa se manter ocupada. E é o que mais tem. A pessoa não tem tempo para nada. Vamos fazer tal coisa? Ah, não tenho tempo. Vamos fazer isso? Não tenho tempo. Vamos fazer aquilo? Não tenho tempo. E quando que a pessoa que não tem tempo, quando que ela tem tempo para se planejar e pagar-se primeiro? Entende que aí vai uma questão que vai além do que a gente consegue observar no curto prazo? Porque esse erro, que é silencioso, a falta de tempo, porque a pessoa está sempre trabalhando, a pessoa está sempre resolvendo alguma coisa, ou ela simplesmente está sempre apagando incêndio. E incêndio é o quê? É aquela conta que a pessoa fez sem pensar, ou é aquela conta que ela teve que fazer porque não tinha reserva, ou é aquela conta porque ela acha que tinha que fazer porque ninguém ajudou. Infelizmente, a nossa vida é uma jornada solitária. Quando a gente vai para o caixão, a gente vai sozinho. Pelo menos, eu nunca vi alguém ser enterrado no mesmo caixão de outra pessoa. Pode ser que aconteça aí, mas eu mesmo nunca vi, nunca li sobre isso. A não ser que seja alguma coisa de guerra e abre a vala para um monte de gente ir junto. Mas a vida a gente não precisa andar sozinho. A gente necessita do coletivo. Se a gente quer ir mais longe, a gente tem que ir acompanhado. Mas a gente tem que entender que são as nossas escolhas que fazem o futuro da nossa própria vida. E talvez essas escolhas possam transformar gerações, mas é a nossa vida que está em jogo. Então, se manter sempre ocupado pode ser um belo de um erro silencioso para não olhar para a própria vida e não fazer aquilo que nasceu para viver. E outra coisa, quando a gente fala de direção, o que muda quando a pessoa decide assumir
o controle da própria vida. Na maioria das vezes, ela já começa pelo controle financeiro. E tem muita gente aí, se você concorda, já deixa a sua mensagem, já envia aqui pra gente, ou deixa o seu comentário se você estiver vendo pelo YouTube. Muitas vezes a pessoa muda a direção falando não. Eu falo que o cara que ele é rico de verdade, que ele tem muito poder aquisitivo, ele é dono do seu próprio não. Então o poder de dizer não é realmente algo gigantesco, porque a maioria das pessoas tem que suportar certas coisas porque ou não sabe dizer não, ou não pode dizer não. Então, pense nisso. Quando que a gente assume o controle? Quando a gente começa a dizer não para certas coisas. E eu não estou falando de dizer não para o resto da vida. Vamos olhar novamente para o orçamento. Quando a gente começa a falar sim para os objetivos, porque para as necessidades a gente já tem que falar sim. Não tem jeito, são necessidades. Você já disse sim. Quando você começa a falar sim para os objetivos e começar a dizer não para certos desejos, que você pode dizer sim em um outro momento, isso é assumir o controle. Então você começa a ser o mestre das suas finanças. Você começa a ser o protagonista da sua própria história. Você deixa de ser o coadjuvante. Você deixa de viver uma vida que talvez seja do outro. Porque você se espelha em alguém que não faz sentido para os seus próprios objetivos. Mas, talvez por ambiente ou por repetição, você continua vivendo talvez o sonho do outro e não o próprio sonho. E quando você começa a pagar-se primeiro, organizar o seu dinheiro, separá-lo, classificá-lo, quais são os tipos de gastos, o que é necessidade, o que eu posso deixar para depois. E, é claro, ter um objetivo real, curto, médio, longo prazo, mas que faça realmente sentido para a sua vida, com certeza você assume aí o controle da sua própria vida e, é claro, da sua vida financeira. Agora são exatamente 18 horas e 45 minutos. Sua empresa precisa vender mais? Seu Instagram não traz clientes? Seu curso ainda não saiu do papel? Então presta atenção. A Logify, assessoria de marketing digital, cria toda a sua estrutura digital do zero, do site ao tráfego pago, da área de membros do seu curso, até as vendas acontecendo de verdade. Somos especialistas em marketing digital, produtos digitais, automações, redes sociais, inteligência artificial e funis de vendas completos. Aqui, você não recebe promessas. Você recebe estratégia, estrutura e resultado. Quer lançar seu curso? Criar um produto digital? Ou atrair mais clientes todos os dias? A Logify resolve. Rua Doutor João Gomes Rocha, 497, Jardim Irajá. WhatsApp 16 98804 1002. Siga no Instagram, @Logify. Sua marca no digital, do jeito certo. Então, qual é o primeiro passo real, tangível, que você pode executar agora para parar de sobreviver e começar a construir riqueza de verdade? Vamos lá. Primeiro, vamos mais uma vez agradecer as empresas que fazem com que esse conteúdo chegue até você. Agora a gente ouviu a Logify, que sempre está fazendo, vocês estão gostando do canal, a nova cara que está tomando,
o novo posicionamento que a gente está fazendo, é a Logify que está fazendo isso para a gente. E também a certificadora Império, que eu estou sentindo falta. Hein, Letícia? Cadê você? Cadê essas crianças que sempre acompanham o programa? Eu puxo a orelha também, mas que sempre estão aqui conosco. Por isso que a gente sente falta. Porque está com a gente. Se não está com a gente não sente falta. A gente não sente falta daquilo que a gente não tem. A gente sente falta daquilo que a gente tem, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente quer de verdade. Então, mais uma vez, agradecendo essas empresas que investem na educação financeira e fazem com que isso chegue até você por onde? Aqui na Estação 4, a Energia que Conecta, e no YouTube, no canal Seja Rico, Seja Próspero. Olhando aí de uma forma tangível, o primeiro passo real para a gente poder parar de sobreviver e começar a construir riqueza de verdade é tomar uma decisão simples. Não é porque é simples que ela não possa dar trabalho. Não é porque é simples que ela não possa ser difícil. Não é porque ela é simples que ela é fácil. Mas é a partir da decisão, quando você assume o controle, você fala, a partir de agora, eu decido me pagar em primeiro lugar. Quando você vira essa chave, quando você assume esse compromisso consigo mesmo, é aí que você faz toda a diferença para a sua vida financeira, a sua vida real e a vida dos seus. E pode ter certeza, se você virar essa chave e começar a compartilhar isso de forma tangível. O que é tangível? Com pequenos passos, mas que se movimente, que você saia do lugar, que você possa entender o que é pagar-se primeiro, o que são R$10. Tem muita gente que fala assim, pô, Adalto, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou me pagar dinheiro? Tem muito caso que eu até entendo, já está atropelado e ali precisa entender como que qual que é o caminho realmente que a gente precisa fazer para executar esse planejamento, né? Desenhar esse projeto para construir essa estrutura para que ela realmente traga resultados. Mas a maioria das pessoas mesmo, elas não dão valor nas pequenas coisas. Elas perdem muito tempo esperando algo grandioso. Elas perdem muito tempo esperando muita coisa cair do céu. Elas perdem tempo perdendo tempo. Isso aí parece até... Bom, como que eu posso dizer? Irrelevante. Perder tempo perdendo tempo. Mas entenda que o seu tempo é a sua moeda mais valiosa. É o único recurso que não volta. É o único recurso que não dá para ser aproveitado. É algo que, se você perdeu, você já não tem mais. Então, tome muito bem, consciente, conta do seu tempo. Porque se você não se dedicar para você mesmo, você vai perder uma vida toda. E se a gente olhar para essa linha de raciocínio, a gente tem que entender que o dinheiro tem que trabalhar para a gente. E para que isso aconteça, é preciso, sim, ter propósito, disciplina e constância. Propósito porque você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que ter a visão daquilo que você quer realizar. Você tem que ter um objetivo tangível. Em quanto tempo você consegue alcançar aquilo que você tanto quer? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos. As pessoas querem muito rápido coisas que nem quem trabalhou uma vida inteira
ou seja, mais aí de 30 anos, não conseguiu porque elas não se pagaram em primeiro lugar. E aí depois vai querer a outra fase da vida recuperar o tempo perdido. E é como eu falei, o tempo é a nossa moeda mais valiosa. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Qual que é o nosso propósito? O que a gente realmente quer de verdade? E disciplina. Qual que é a dor que você prefere? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Eu já senti a dor do arrependimento e prefiro 1000 vezes a dor da disciplina, que é o que me mantém constante, porque eu sei qual é o meu objetivo, por que direção, por quais são as ferramentas que me ajudam a me manter nesse caminho, e mesmo que doa, eu vou lá e faço. E essa é uma dica que eu deixo para você que quer construir riqueza, para você ter realmente uma vida que vale a pena. Então não precisa começar grande, mas você precisa começar. E se hoje você trabalha e no final do mês não te sobra nada, você não está construindo liberdade. Você está apenas sobrevivendo. A boa notícia é que você pode mudar a partir de agora, mas tudo começa na sua decisão. Ou você aprende a construir patrimônio, ou você vai viver uma vida inteira sustentado pelo seu esforço. E isso é pagar para trabalhar. E ninguém aqui merece pagar para trabalhar. O importante é você viver bem com seu dinheiro, construir patrimônio com inteligência para viver uma vida rica e próspera. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você está vendo ao vivo, se você está ouvindo ao vivo, não deixe de participar dos próximos programas. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like e também compartilha ali, deixa seu comentário, porque talvez a sua dúvida pode ser de muitas pessoas. Então, semana que vem a gente se encontra, mais uma vez, com disciplina e constância, porque o meu propósito é fazer com que você construa patrimônio de forma inteligente através da educação financeira. Até lá! Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas.